Oi, pessoal, eu sou a Alice. Oiê, eu sou a Luísa e hoje vamos falar sobre números fatoriais. O número fatorial, ele está dentro de um campo da matemática que se chama análise combinatória. E dentro da análise combinatória, a gente pode encontrar o número fatorial tanto nos arranjos, como nas permutações e como nas combinações. Então, antes de explicar para vocês o que é um número fatorial, vamos resolver um problema juntos. Então, o problema diz o seguinte: André tem 3 livros: Harry Potter, O Pequeno Príncipe e Como Eu Era Antes de Você. E quer saber de quantas maneiras diferentes pode organizá-los em uma prateleira. Então, o André tem uma prateleira e nela ele quer colocar esses 3 livros. De quantas formas diferentes o André pode organizar esses 3 livros na prateleira? Uma maneira da gente resolver esse problema matemático é por meio da árvore das possibilidades. Então, vamos supor que o primeiro livro que o André vai colocar é o Harry Potter, assim como está no slide. Depois do Harry Potter, ele vai colocar ao lado o livro do Pequeno Príncipe e em seguida o livro de Como Eu Era Antes de Você. Ou o André pode colocar o livro do Harry Potter, o livro Como Eu Era Antes de Você e depois o do Pequeno Príncipe. Mas o André também pode colocar como primeiro livro na prateleira o Pequeno Príncipe. E depois ele pode colocar o Harry Potter, assim como tá ali no slide, e depois o livro Como Eu Era Antes de Você. Então, anteriormente, gente, eu mostrei para vocês a árvore das possibilidades de forma visual, mostrei só um exemplo, e tudo aquilo que estava na árvore das possibilidades visual é o que a gente está vendo agora nesse slide, a forma escrita. Então, eu tenho ali a estante, eu tenho os livros do Harry Potter, O Pequeno Príncipe, Como Era Antes de Você. Se o André colocar primeiro do Harry Potter, ele pode escolher colocar em seguida o do Pequeno Príncipe e o livro Como Eu Era Antes de Você. Ou ele pode colocar o do Harry Potter, Como Eu Era Antes de Você, e depois o do Pequeno Príncipe. Se o André escolher colocar primeiro o livro do Pequeno Príncipe, ele pode colocar depois o livro do Harry Potter e depois o livro Como Eu Era Antes de Você. Ou ele pode colocar o Pequeno Príncipe, Como Eu Era Antes de Você, e o do Harry Potter. Ainda assim, o André pode escolher colocar primeiro na estante o livro Como Eu Era Antes de Você, e depois o do Harry Potter e depois o do Pequeno Príncipe. Ou ele pode colocar primeiro o livro Como Eu Era Antes de Você, e depois o Pequeno Príncipe e depois o Harry Potter. A gente também pode resolver esse problema utilizando o princípio fundamental da contagem, assim como vocês estão enxergando agora no slide. Então, para a primeira posição do primeiro livro na estante, o André ele tem 3 opções de livro. Ou ele vai colocar o Harry Potter, ou ele vai colocar o Pequeno Príncipe, ou ele vai colocar o livro Como Eu Era Antes de Você. Então, para a primeira posição, ele tem 3 possibilidades. Vamos supor que ele escolheu o Harry Potter. Então, para a segunda posição de livros na estante, ele só vai ter 2 escolhas: ou o livro do Pequeno Príncipe ou o livro Como Eu Era Antes de Você. Vamos supor que o André escolheu o Pequeno Príncipe. Então, para a terceira posição de livros na estante, só resta o livro Como Eu Era Antes de Você. E agora basta a gente multiplicar a quantidade de escolhas que ele tinha em cada uma das posições, em cada uma das etapas, utilizando o princípio fundamental da contagem, que é a multiplicação. Então, se nós multiplicarmos 3 vezes 2 vezes 1, vai ser igual a 6. Então, ele tem 6 maneiras de posicionar, de formas de posicionar os livros na estante. Depois que nós resolvemos este problema, a gente pode falar sobre número fatorial. O que é o número fatorial, né? O número fatorial, ele é um número natural, n, então ele faz parte do conjunto dos números naturais e ele é obtido pelo produto dos números naturais positivos consecutivos
menores ou iguais a n. E nós representamos o fatorial de um número por n e do lado um ponto de exclamação. Então, a gente tem que a resolução de um número fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 até chegar no número 1, com n maior ou igual a 2. E uma observação bem importante e que é necessário saber é que o fatorial do número 0 é igual a 1 e o fatorial do número 1 também é igual a 1. Na letra A, nós temos o fatorial do 2. Lembra que eu disse que o fatorial de um número n é o produto dos números naturais menores ou iguais a ele? Então, o fatorial do 2 vai ser 2 vezes 1, que é igual a 2. Por que 2 vezes 1? Porque são os números menores ou iguais a ele. E aí a gente multiplica. O fatorial do 3 é 3 vezes 2 vezes 1, porque é ele vezes o 2 vezes o 1, que são números menores que o 3. E tudo isso tem como resultado 6. Na letra C, a gente tem o fatorial do 4, que é 4, que é ele mesmo, vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Depois, a gente tem o fatorial de 5, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Depois, a gente tem o fatorial do 6, que é 6, ele mesmo, vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720. Depois, a gente tem o fatorial do 7, que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1, que dá 5.040. Observem que quanto maior o número, o resultado do seu fatorial, ele aumenta. O fatorial do 8 é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que tem como resultado 40.320. Agora, nós vamos resolver uma atividade juntos. A atividade diz o seguinte: um supermercado possui 6 funcionários trabalhando no caixa ao mesmo tempo, antes de iniciar o intervalo. O intervalo dos funcionários é de 20 minutos para cada um deles, e eles tiram um intervalo um por vez, de modo que 5 caixas sempre fiquem funcionando. Quem determina a ordem desse intervalo é o gerente. E a pergunta está pedindo então: qual o número de maneiras distintas que o gerente pode definir o intervalo desses funcionários? Bom, então vamos começar do início. Qual que é o número total de funcionários que a gente tem para organizar o intervalo? São 6 funcionários. E a diferença é de 20 em 20 minutos. Então, vamos ver a resolução. Então, pessoal, olha só. Para a nossa primeira etapa, nós vamos ter os 6 funcionários do mercado, certo? Agora, para a segunda, um deles já vai ter feito seu intervalo. Portanto, vão restar 5 funcionários para tirar o horário do intervalo. E assim sucessivamente até chegar no último funcionário. Então, se a gente multiplicar o número de possibilidades de cada etapa, nós vamos ter 720 maneiras diferentes do gerente organizar o intervalo. E olha só, como a colega Alice disse, isso pode ser resolvido também como o fatorial de 6, que é 720. Na calculadora, nós também temos uma tecla para facilitar o cálculo, ao invés de ter que ficar multiplicando 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ao invés disso, a gente clica em Shift e nessa tecla embaixo da flechinha que vai simbolizar o ponto de exclamação, o fatorial, que vai nos dar, então, mais fácil o resultado da conta. E olha só, o fatorial, ele não está presente apenas na análise combinatória, onde a gente faz a permutação de alguns elementos, e sim presente, então, na matemática financeira, na probabilidade, na física, na computação, na inteligência artificial. Então, são vários os campos
que a gente pode utilizar então essa ferramenta.